Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como calcular o ângulo entre duas retas no plano e fazer exercícios também. Então, ângulo entre duas retas. Sejam duas retas concorrentes, R e S, não perpendiculares aos eixos cartesianos, de coeficientes angulares MR e MS respectivamente, e formando entre si um ângulo agudo θ, conforme a figura. Então, duas retas concorrentes R e S. Concorrentes significa que elas cruzam num ponto. Isso é concorrente. Eles têm coeficientes angulares MR e MS. A reta R forma o ângulo αR com eixo X. Então, e o coeficiente angular MR é a tangente do αR. A reta S forma o ângulo αS com eixo X e o coeficiente angular MS é a tangente do αS. E o ângulo entre elas eu estou chamando esse ângulo aqui, o ângulo agudo. Veja, quando duas retas se cruzam, elas formam quatro ângulos entre si. Os dois ângulos opostos pelos vértices, ângulos opostos pelos vértices 2 a 2. Então, esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo aqui em cima. E esse ângulo aqui à esquerda é igual a esse ângulo aqui à direita. O ângulo θ aqui é menor que esse da direita e esse que é à esquerda. Então, eu tenho um ângulo menor que 90 e um maior. Então, nosso objetivo aqui é calcular esse menor. Se eu quiser o maior, sabendo o menor, eu diminuo de 180, porque tudo isso aqui é 180 graus. Então, fica convencionado aqui calcular sempre o ângulo agudo. Então, olhando aqui nesse triângulo aqui, vamos fazer uma relação que a gente já fez num problema nosso. Veja que o αR é o ângulo externo desse triângulo aqui. E o θ e o αS é o ângulo interno não adjacente. Então, a gente sabe que esse αR é a soma desses ângulos internos não adjacentes. Então, αR é o αS mais θ. Então, o θ é αR menos αS. Porque o que eu quero? Eu quero saber esse ângulo θ. Então, eu vou isolar o ângulo θ aqui. E agora eu vou aplicar tangente. Tangente de θ é igual a tangente de αR menos αS. Então, eu tenho que resolver a tangente dessa diferença de dois arcos aqui. Então, nós temos aqui a tangente da diferença de dois arcos. Então, a tangente da diferença é dada por essa fórmula aqui. E de onde vem essa fórmula? Na aula 36 das aulas sobre trigonometria, eu estou mostrando lá de onde vem isso aqui. Então, entra lá no nosso canal, nas playlists lá que a gente tem. Então, na aula sobre trigonometria, veja na aula 36, que nós temos ali seno, cosseno e tangente da diferença de arcos. Então, lá eu estou mostrando a tangente da diferença de dois arcos é dada por isso aqui. Eu estou mostrando de onde vem. Então, tangente de θ, repetir aqui, e a tangente dessa diferença é tudo isso aqui. É a tangente do αR menos a tangente de αS sobre 1 mais tangente de αR vezes tangente de αS. E cada tangente aqui é o coeficiente angular correspondente. Então, esse tangente de αR é o coeficiente angular da reta R, é o MR. E tangente de αS é o coeficiente angular da reta S, é o MS. E aqui é a mesma coisa. Então, como o ângulo θ é um ângulo agudo, nós vamos ter que a tangente de θ é um módulo dessa expressão aqui. Por que a gente pega em módulo? Porque a gente quer considerar o ângulo agudo, o ângulo menor que 90. Porque o ângulo menor que 90, a tangente não é negativa, ela é positiva ou zero. Porque pode ser esse ângulo maior que 90. Então, se eu deixar sem o módulo, pode dar negativo, daí a gente está calculando o ângulo maior que 90. Nós vamos sempre usar o ângulo menor que 90, por isso o módulo. Então, essa expressão aqui é para o cálculo do ângulo entre duas retas. Barbadinha. Agora, se uma das retas é perpendicular ao eixo das abscissas, veja que nós vimos a fórmula considerando que as retas não são perpendiculares aos eixos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a reta R, aqui, que é perpendicular ao eixo X, forma 90 graus. 90 graus está aqui dentro também. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu quero saber esse ângulo θ aqui em cima. Então, nós sabemos que a soma desses dois ângulos é esse aqui de 90. Então, αR é αS mais θ. αR, αS mais θ. Mas o αR é 90 graus. Então, 90 graus é αS mais θ.
Logo, θ é 90 graus menos αs. Então, eu quero saber o θ. Então, aplicando tangente, ó, tangente de θ é tangente de 90 graus menos αs. E lá da trigonometria também, ó, a tangente de 90 graus, ou π sobre 2, menos αs, é a cotangente do αs, cotangente daquele ângulo. E a cotangente de um ângulo é o inverso da tangente desse ângulo. Tá? Então, ó, cotangente de αs é 1 sobre a tangente de αs. Então, a tangente daquele ângulo θ, tá, é 1 sobre a tangente desse ângulo, né, que a reta S forma com eixo x, tá, da reta que não é perpendicular. E a tangente do αs é o coeficiente angular da reta S. Né? Então, a tangente de θ é 1 sobre o coeficiente angular da S. E como eu quero sempre o ângulo agudo, eu vou pegar em módulo. Tá? Então, quando uma reta é perpendicular ao eixo x e a outra não, ó, tá? A tangente do ângulo agudo entre eles é o módulo, né, do inverso do coeficiente angular da reta que não é paralela, não é perpendicular ao eixo x. Barbadinha. Então, vamos fazer exercício para gravar um pouquinho isso aqui. Ó. Número 1. Calcular o ângulo agudo formado entre as retas R 2x menos y menos 4 igual a 0 e S 3x mais y mais 5 igual a 0. Então, nós precisamos dos coeficientes angulares aqui. Tá? Eu posso achar o coeficiente angular de duas maneiras, ou transformando na forma reduzida cada reta e ver o m, ou fazer o cálculo, né, que o m é menos a sobre b, sabendo que o a é o coeficiente do x, o b é o coeficiente do y e o c é o termo independente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando na forma reduzida aqui. Ó. Isolando o y, vai ficar 2x menos 4. Então, o coeficiente angular da R é 2, ó, que é o coeficiente do x. E aqui, isolando o y, fica menos 3x menos 5. Ó, e o coeficiente angular da S é menos 3. E agora a gente aplica na fórmula aqui. Ó. Tá? Então, tangente de θ vai ser ó, mr menos ms. 2 menos menos 3. Entre parênteses, sempre que for negativo quando a gente substitui. E aqui 1 mais 2 vezes menos 3. Tá? E aqui menos e menos dá mais. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 1 menos 6 dá menos 5. E 5 dividido por menos 5 dá menos 1. Ó. Então, tangente de θ é o módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Tá? Então, a tangente do ângulo que as retas formam é 1. Então, eu tenho que descobrir qual é o ângulo cuja tangente é 1. Tá? É o arco cuja tangente é 1. Tá? E esse arco é um arco notável, é o 45 graus, ou π sobre 4. Tá? Tangente de 45 graus, ou π sobre 4 é 1. Tá? Para quem não lembra como arco notável, pega a calculadora. Tá? Quando eu sei a tangente, ou o seno ou cosseno de um ângulo, a gente aciona aquela tecla que está acima, que é a tangente na menos 1, ou seno na menos 1, ou cosseno na menos 1. Ele calcula o ângulo. Então, vocês digitam na calculadora o número 1, tá? Cuide que a calculadora esteja em DEC, para achar o 45 graus aqui, tá? em grau. Tá? Então, digita 1 e aciona o tangente na menos 1, lá a segunda função, ou inversa. Daí ele vai dar o 45 graus. Se estiver em radiano, ele vai dar o π dividido pelo 4, 0, alguma coisa aqui. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 2. Ó. Calcular o ângulo agudo entre as retas R e S, aqui, ó, com essas equações. Aqui o A vale 1, o B vale menos 1. Aqui o A vale 2 e o B vale menos 2 raiz de 3. Então, eu tenho que achar o coeficiente angular de cada reta. Então, o M dá R. Agora, eu vou usar a formulazinha que ela tira para achar o coeficiente angular. É menos A sobre B. Ó. Então, menos o A, que é 1, e o B, que é menos 1. E aqui vai dar mais 1. Tá? E o M da S é menos A, que é 2, sobre o B, que é menos 2 raiz de 3. E aqui menos com menos dá mais. Aqui o 2 simplifica com 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. E 1 sobre raiz de 3, se eu racionalizar, eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, o M da S é raiz de 3 sobre 3. E agora aplica a nossa formulazinha aqui. Ó, tá? Então, tangente de θ vai ser ó, M da R, que é 1, menos M da S, raiz de 3 sobre 1 mais 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Veja que aqui eu não estou colocando em módulo, porque eu estou vendo aqui que isso aqui vai dar sempre positivo. Tá? Eu sei que 1 aqui é maior que raiz de 3 sobre 3, e aqui também dá positivo, então não precisa colocar um módulo. Então, tangente de θ, aqui tira o mínimo, aqui que é 3, ó,
3 dividido por 1 aqui é 3, vezes 1 dá 3. 3 por 3 dá 1, vezes raiz de 3 fica menos raiz de 3. E aqui também tira o mínimo. 3 dividido por 1 aqui dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá 1 raiz de 3. E agora eu vou dividir essa fração por esta. Então a gente sabe que deve conservar a primeira e multiplicar pelo inverso dessa. E ao inverter essa aqui, esse 3 vai cortar com esse 3. Então a gente já corta agora, ficando 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Então vamos racionalizar isso aqui. Ó. Tá? Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, que é 3 menos raiz de 3, em cima e embaixo. Tá? Então aqui eu vou usar a propriedade distributiva, né? 1 por todos, todos por 1 aqui. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3 dá menos 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. Raiz de 9 é 3. Tá? Raiz de 9. E aqui é produto notável. O produto da soma é pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó. O quadrado de 3 é 9, menos o quadrado da raiz de 3 é 3. E aqui tem termo para reduzir. Ó. Então, lá em cima, ó, 9 mais 3 aqui dá 12, menos 3 raiz de 3, com menos 3 raiz de 3 é menos 6 raiz de 3. E 9 menos 3 é 6. Veja que aqui em cima os dois termos eu posso dividir por 6, ó, aqui também. Então eu vou dividir o numerador por 6 e o denominador por 6, ó, ficando 2 menos raiz de 3. 12 dividido por 6 dá 2, 6 raiz de 3, 12 dividido por 6 dá 2, 6 raiz de 3 dividido por 6 dá raiz de 3, e 6 dividido por 6 aqui dá 1, ó, que não precisa colocar. Então a tangente do ângulo é 2 menos raiz de 3. E se eu fizer 2 menos raiz de 3, dá 0,2679492. Então o ângulo, esse aqui, é o arco cuja tangente é esse resultado aqui, que é 0,2679492. Ou também posso escrever assim, ó. Tá? Veja, eu quero saber o ângulo. Eu tenho a tangente dele. Tá? Então, se vocês pegar agora a calculadora e acionar, como antes eu mostrei ali, né, a tangente na menos 1 para esse valor aqui, ó, né, digita na calculadora esse número e faz lá na tangente na menos 1. Tá? Isso vai dar 15 graus aproximadamente. Então, depende da aproximação que for feito aqui, ó, com essa subtração, vai dar 14,999 ou 15,00, né? Que é 15 graus aproximadamente. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Calcular o ângulo entre as retas de equações R, x menos raiz de 3y mais 1 igual a 0 e S, raiz de 3x mais y menos 3 igual a 0. Veja que o A aqui é 1 e o B aqui é menos raiz de 3. E para S, o A é raiz de 3 e o A é raiz de 3 e o B é 1. Então vamos calcular o coeficiente angular da R. É menos A sobre B. Ó. Menos 1 aqui sobre menos raiz de 3. Aqui vai dar mais. Né? Fica 1 sobre raiz de 3, racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3. Essa racionalização a gente já fez antes. Né? Agora o m da S ó, vai ficar menos a sobre b, ó, raiz de 3 sobre 1, que é menos raiz de 3. E agora vamos substituir na nossa fórmula. Então, tangente de θ, módulo, mr é raiz de 3 sobre 3 aqui, menos, né, o ms, que é menos raiz de 3, ó, entre parênteses. 1 mais raiz de 3 sobre 3 vezes menos raiz de 3. Aqui vai dar positivo, aqui multiplicando dá negativo. Ó. Então fica raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Aqui mais com menos dá menos. Né? E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então fica 3 sobre 3. E aqui vai ficar 3 sobre 3 é 1. Ó. Fica 1 menos 1 aqui embaixo. E raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, tirando o mínimo, aqui vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. E aqui fica 4 raiz de 3 sobre 3 sobre 0. Então, eu estou dividindo um número diferente de 0 por 0. Tá? Então, o primeiro mandamento da matemática diz nunca dividirás por 0. Então, isso aqui não existe. Tá? Então, a tangente do ângulo aqui não existe. Então, eu tenho que descobrir qual é o ângulo cuja tangente não existe. Tá? Esse ângulo ou é 90 graus ou 270. E como a gente quer sempre, né, o menor ângulo, né, vai ser o 90 graus, ou π sobre 2. Porque a tangente de 90 não existe. Tá? Então, vejo sempre, né, essa fórmula ela nos dá a tangente do ângulo. E eu quero saber o ângulo. Tá? Barbadinha. Exercício 4. Ó.
Determine a equação geral da reta T, que passa pelo ponto de intersecção da reta R, 2x menos 3y menos 6 igual a zero, com o eixo das ordenadas, e que forma um ângulo de 45 graus com a reta S, x menos 2y mais 1 igual a zero. Tá? Então, tem várias informações aqui. Eu quero a equação geral da reta que eu estou chamando de T. O que essa reta faz? Ela passa pelo ponto de intersecção desta R com o eixo das ordenadas. E ela forma 45 graus com a reta S. Então, o primeiro passo aqui, ó, vamos ver qual é a intersecção da reta R, que é 2x menos 3y menos 6 igual a com o eixo das ordenadas. Porque a nossa reta T que a gente quer, ela passa por esse ponto. E no eixo das ordenadas, o x do ponto é zero. Né? O eixo das ordenadas é o eixo y. No eixo y, o x é zero. No eixo x, o y é zero. Então, basta substituir aqui o x por zero. Ó. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 0, menos 3y menos 6 igual a zero. E aí a gente calcula o y. Ó. Tá? Aqui dá zero, fica menos 3y igual a 6, né? Já passando. E 6 dividido por menos 3, que é menos 2. Então, o ponto é 0, menos 2. Tá? Então, esta reta corta o eixo das ordenadas no ponto 0, menos 2. E a nossa reta T passa também por esse ponto. Tá? Então, veja, esse problema já está, né, indicando um caminho para a gente seguir. Ó, a reta passa por esse ponto, né? É uma reta que passa por um ponto. Né? Então, né, nós vamos usar a formulazinha, né, da equação da reta que passa por um ponto. Ó. Tá? Veja lá, tem uma aula nossa, né, que calcula, né, a equação da reta por um ponto. Tá? Barbadinha, que é essa equação aqui. Então, y0, x0 são as coordenadas do ponto. E o mt é o coeficiente angular da reta t. Eu não tenho ainda o mt, mas vamos deixar preparado aqui. Ó. Vamos colocar o 0 e o menos 2 aqui para ver como é que fica. Ó. Fica y menos y0. Y menos menos 2 igual a mt x menos 0. Aqui vai ficar mais 2, ó, y mais 2. X menos 0 é x, então fica mtx. E o 2 passa a subtrair, né? Então y é igual a mtx menos 2. Então esta é a reta que a gente quer, a nossa reta t. Ó. Ela está na forma reduzida. Nós queremos na forma geral, mas está faltando o coeficiente angular. E aí o coeficiente angular eu vou tirar dessa outra informação. O problema diz que essa nossa reta forma ângulo de 45 graus com a reta S. Ó. Tá? Ângulo de 45 graus entre a reta T e S. Então, ó, vamos achar o m da S, né? Porque como envolve ângulo entre reta, eu preciso do coeficiente angular. Então, m da reta S, ó, menos A sobre B, ó, menos 1 sobre menos 2. Isso vai dar 1/2. E agora vamos aplicar a fórmula. Ó. Tangente de θ módulo m da S menos m da T sobre 1 mais ms mt. Tá? Como o ângulo é 45, ó, tá? Então eu vou ter tangente de 45 graus. ms é 1/2 menos mt sobre 1 mais 1/2 mt. Tá? Então daqui eu vou tirar o mt, para depois eu substituir lá e calcular a nossa equação. Veja que a tangente de 45 graus a gente sabe, né? Vale 1. Já caiu um exercício aqui. Ó. Tá? Então, tangente de 45 graus é 1. Aqui a gente tirou o mínimo, né? Dá 2. Aqui, ó, 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 aqui embaixo é 2, vezes menos mt, fica menos 2mt. E aqui, tirando o mínimo, é 2. 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes mt, 1mt. E aí eu vou fazer a divisão dessa fração por essa. Vou inverter. Aí esse 2 vai simplificar, vai ficar só esses dois numeradores ali. Ó. Então, 1 é igual a 1 menos 2mt sobre 2 mais mt, ó, que é o que sobra ali. E aqui a gente vai fazer produtos meios extremos. Ó, tá? Então, ó, 1 vezes 2 mais mt fica 2 mais mt. E aqui tem 1 aqui embaixo. 1 vezes 1 menos 2mt, 1 menos 2mt. E aí a gente vai juntar tudo que é t para um lado que não tem para o outro. Então aqui vai ficar mais 2mt. Então mt mais 2mt é 3mt. E aqui vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Então o mt é menos 1/3. Barbadinha. Então agora é só substituir ali. Ó, né? Vamos achar a equação da reta. Ó. Tá? Vamos trazer ela para cá, ó, e substituir. Ó. Então y é igual a menos 1/3 de x menos 2. Barbadinha. Tá? Só que aqui ela está na forma reduzida. E o problema é que é na forma geral. Então, na forma geral é x mais 3y mais 6 igual a 0. Tá? Veja como é que eu transformei na forma geral. Ó. Tá?
Veja como tem fração, eu tirei o mínimo de tudo. Ó. Imagina que embaixo aqui tudo tem um mínimo que é 3, que depois eu elimino. Aí 3 dividido por 1 aqui está embaixo do y é 3, 3 vezes y dá 3y, está ali o 3y. Aí 3 dividido por 3 aqui dá 1, 1 vezes menos 1x fica menos x, e passa para o primeiro membro fica mais x. Ó. E 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, 3 vezes menos 2 é menos 6. Vai para o primeiro membro, fica mais 6, igual a zero. Então essa é a equação geral que o problema está pedindo. Barbadinha. Tá? Vamos para o exercício 5. Ó. Utilizando a expressão do cálculo do ângulo entre duas retas, tangente de θ igual a mr menos ms sobre 1 mais mr ms, mostre que, item A, se duas retas são paralelas ou coincidentes, então o mr é igual a ms, quer dizer, o coeficiente angular das retas é igual. Veja que essa condição, isso aqui é a condição de paralelismo. Tá? Essa condição a gente mostrou na aula 12. Tá? Então vocês dão uma olhada na aula 12, como é que a gente chegou nessa expressão aqui. Só que agora eu quero usar essa expressão para chegar aqui. Tá? Porque aqui está calculando, né, a tangente do ângulo entre duas retas. Tá? Ora, se duas retas são paralelas ou coincidentes, o ângulo entre elas é 0 grau ou 180 graus. E como eu quero sempre o ângulo menor, nós vamos considerar o 0 grau. Né? Duas retas paralelas, né? Se eu colocar uma em cima da outra, não tem abertura. Né? Então, o ângulo é 0 grau. Então, eu vou ter a tangente de 0 grau, é o mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. E nós sabemos que a tangente de 0 grau é 0. Ó. Então, 0 é igual a mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O resultado dessa divisão, ó, esse de cima dividido pelo de baixo, é 0. Tá? Quando uma divisão é 0, é porque o numerador é 0. Ou seja, o mr menos ms é 0. Logo, o mr é igual ao ms. Tá? Então, está mostrado o que a gente queria. Tá? Quero mostrar que o mr é igual ao ms usando essa nossa fórmula. Barbadinha. Agora a letra B. Ó, tá? Mostre que se duas retas são perpendiculares, então o mr é igual a menos 1 sobre o ms, né, que é a condição de perpendicularismo. Então também lá na aula 12 a gente mostra, né, prova que essa é a condição de perpendicularismo. Quer dizer, o coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra. Tá? Então, se as retas são perpendiculares, né, o ângulo entre as retas é 90 graus. Então, nós vamos substituir. Ó, tangente de 90 graus é igual a mr menos ms sobre 1 mais mr ms. E só que a tangente de 90 graus não existe. Ó. A tangente de 90 não existe. Tá? Então, essa divisão aqui, ó, não existe, não dá para dividir. Tá? Ao fazer mr menos ms sobre 1 mais mr ms, tá? O resultado não existe. Então, para que uma divisão não exista, é porque o denominador aqui tem que ser 0. Então, esse 1 mais mr vezes ms tem que ser 0. Tá? Então, aqui a gente pode isolar o mr ou ms. Ó. Tá? Então, mr vezes ms é igual a menos 1. Tá? E o mr é menos 1 sobre ms, que é o que eu queria mostrar. Ó. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like.